Boa noite a todos. Senhores vereadores, havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária, relativa ao 6º período legislativo da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura, para discussão e deliberação sobre as matérias constantes da ordem do dia. Dando prosseguimento, passaremos ao espaço destinado ao momento bíblico. Convido o senhor Oswaldo para proceder à leitura bíblica do Salmo 35. Davi pede o castigo dos ímpios, descrição da miséria e suplica para que Deus os julgue. Salmo de Davi. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Em continuidade, determino que o secretário administrativo, senhor Ronaldo Dal Ponte, proceda à leitura da ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 16 de novembro, e da sessão extraordinária, do dia 20 de novembro de 2015. Presidida por Ademir Cardoso, secretariado por João César Santos Luquina, presentes os vereadores Agenor Colares Gomes, Alcione Teixeira Pereira, Daniel Bittencourt Cardoso, Zaqueu Borges Motti, José Antônio da Silva, Marcelo Fagundes Arião e Miguel Gomes Custódio. Aos 16 dias do mês de novembro do ano 2015, reuniram-se os senhores vereadores do plenário Altair Teixeira da Rosa da Câmara Municipal de Vereadores, sob a presidência e secretariado dos eles acima nominados, para a realização da 35ª sessão ordinária referente ao 6º período legislativo da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura, para deliberarem sobre matéria constante na pauta dos trabalhos. Dando prosseguimento, o excelentíssimo senhor presidente convidou o senhor vereador José Antônio da Silva para proceder à leitura bíblica do Salmo 34. Em seguida, determinou que o secretário administrativo procedesse à leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia 9 de novembro de 2015. Em continuidade, concedeu o uso da tribuna à senhora Lisandra Valerim, presidente da Associação de Apoio e Desenvolvimento Integral da Pessoa com Deficiência, para que explanasse sobre a associação pelo tempo de 10 minutos. Em seguida, o senhor presidente concedeu licença aos vereadores João César Santos Luquina e Agenor Colares Gomes para representar o legislativo deste município na cidade de Santa Rosa do Sul. No momento destinado ao uso da palavra em tema livre, no período do grande expediente, explanaram os vereadores Zaqueu Borges Mota, José Antônio da Silva e Marcelo Fagundes Arião. Não tendo esgotado o grande expediente, constando os vereadores que assim fizeram uso da palavra em tema livre, o vereador Marcelo Fagundes Arião acrescentou seu pronunciamento por 5 minutos. Logo após, no momento da presidência, o presidente explanou livremente, nada mais havendo a tratar, declarou encerrados os trabalhos, convocou os senhores vereadores para essa sessão ordinária e para constar palavrado presenteado, que lhe deixado conforme vai assinado pelo presidente, pelo secretário e pelos demais vereadores, se assim desejarem. Sala de sessões, 16 de novembro de 2015. Ata da 11ª sessão extraordinária realizada no dia 11 de novembro de 2015. Presidido por Ademir Cardoso, secretariado por João César Santos Luquina, presentes os vereadores Agenor Colares Gomes, Alcione Teixeira Pereira, Daniel Bittencourt Cardoso, Edson Martins da Rosa, José Antônio da Silva, Marcelo Fagundes Arião e Miguel Gomes Custódio. Aos 20 dias do mês de novembro de 2015, reuniram-se os senhores vereadores no plenário Altair Teixeira da Rosa da Câmara Municipal de Sombrio, sob a presidência e secretariado dos edis acima nominados, para a realização desta sessão extraordinária convocada pelo presidente da Câmara Municipal de Sombrio, nos termos do artigo 116, parágrafo 2º do regimento interno, para deliberar sobre a matéria da pauta do dia. Após o senhor presidente determinou a leitura da matéria objeto da presente sessão, assim encaminhando para a votação e discussão da matéria em pauta, resultando na decisão a seguir registrada, projeto de lei 058/2015, declara utilidade pública do Instituto de Saúde e Educação Vida, 0, aprovado por unanimidade. Ao final, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, nada mais havendo tratar, declarou encerrados os trabalhos e convocou os senhores vereadores para essa sessão ordinária, para constar palavrado presente ato que lhe deixado conforme vai assinado pelo presidente,
pelo primeiro secretário e pelos demais vereadores se assim desejarem. Sala de sessões, 20 de novembro de 2015. Submeta a apreciação do plenário o teor da ata hora lida. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Determine que o secretário administrativo proceda à leitura das demais matérias do expediente. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, servimos do presente para, nos termos da Lei Orgânica do Município de Sombrio e nos termos regimentais desta Casa, encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis a seguinte matéria. Projeto de Lei 057/2015. Estima a receita e fixa a despesa do município de Sombrio para exercício financeiro de 2016. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Zeno Cardoso, Prefeito Municipal. Indicação 023/2015. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve essa indicação vem pela forma regimental submeter a consideração da Casa o envio da seguinte indicação. Solicitar do Prefeito Municipal a Secretaria de Administração a quem determinar por direito que venha suprir o termo ideologia de gênero e orientação sexual dos artigos 117 e 1516 da referida lei no Plano Municipal de Educação. Senhor Presidente e senhores vereadores, com isso, o Conselho Evangélico de Sombrio vem de forma convicta e uniforme solicitar ao ilustre Prefeito Municipal, senhor Zeno Cardoso, que venha suprir o termo ideologia de gênero e orientação sexual do artigo da referida lei do Plano Municipal de Educação, nesse objetivo e para maior clareza, no que se refere ao conteúdo principal e completo. Está acompanhado em anexo o ofício encaminhado ao Prefeito Municipal em 21 de outubro de 2015. Sendo essas considerações que justificam tal solicitação, peço a colaboração e aprovação pelo plenário. Sala de sessões, 4 de novembro de 2015, aqui o Borges Mota, vereador proponente. Essa é a matéria, senhor presidente. Dando prosseguimento, passaremos a ouvir os vereadores inscritos para falar em tema livre pelo tempo de 10 minutos. E observando a ordem de inscrição, conceda a palavra ao vereador Marcelo Fagundes Arião. Quero cumprimentar o presidente da Casa, a vereadora Edmir Cardoso, cumprimentar os demais colegas vereadores. Quero também cumprimentar a população que se faz presente no plenário da Câmara de Vereadores. Quero dar um cumprimento mais próximo a Moisés, presidente do Sindicato do Vestuário, que é um sindicato que representa uma categoria bastante numerosa dentro do município de Sombrio. São aproximadamente 2.500 trabalhadores do vestuário do calçado do município de Sombrio. E também quero cumprimentar a imprensa que mais uma vez se faz presente aqui na sessão da Câmara de Vereadores. Nessa primeira fala na tribuna, eu venho fazer uma fala no sentido de convidar os demais vereadores e também convidar a população para participar do debate de uma proposta de lei que futuramente deverá vir para ser apreciada nessa casa. Essa proposta de lei é uma proposta de lei para proteção e controle de animais dentro do município de Sombrio. Nós temos a Lei 1780, que é uma lei de 2008. A Lei 1780, eu gostaria de destacar dois pontos específicos dela, que é o artigo 9º, o artigo 9º que estabelece que o Poder Executivo Municipal deve fazer uma campanha educativa sobre a posse responsável dos animais, e também destaca o artigo 2º, que estabelece um mínimo de castrações de cães e gatos. É claro que a gente deve pensar primeiro a posse responsável do animal. Tendo a posse responsável do animal, se evita que esse animal vá para a rua. Agora, muitas vezes, quando o animal já está na rua, se faz necessário pensar a política de castração dos mesmos. Essa lei é importante para o nosso município. E essa nova legislação que vem a propor o debate, ela seria no sentido de ampliar e complementar o que é a legislação sobre isso.
A ideia é que no próximo dia 8 de dezembro, aqui na Câmara de Vereadores, às 20 horas, ou seja, 8 horas da noite, seja realizado um seminário em relação a esse tema. Será trazido, logicamente, um texto base sobre o tema. O texto foi elaborado com a participação minha, com a participação de pessoas da sociedade civil organizada envolvidas com o tema, com a participação de médicos veterinários. E esse texto base vai ser colocado à apreciação nesse dia. Vai ser possível, por exemplo, que os demais vereadores que estiverem nesse seminário indiquem alterações no texto base, indiquem acréscimos, indiquem supressões no texto base, assim como a população de maneira geral. Com esse seminário, há uma perspectiva de a gente sair com um texto mais aprimorado, mais redondo, e aí sim, tabulado, e transformá-lo efetivamente num projeto de lei municipal. E sendo um projeto de lei municipal, tramitará por essa casa. Esse projeto ele já está existindo e eu acho que vai vir para todos os municípios para recolher até os animais mortos. Os agricultores, onde estiver fazenda, qualquer tipo de animal vai ter que ser recolhido. Vai ser mais um gasto para o município, mas é um projeto muito bom. Esse ponto especificamente de recolhimento de animais na zona rural é um ponto que pode sim ser trazido para o seminário, ou deve ser trazido para o seminário para ser debatido aqui e a gente pensar como proceder. E realizando o seminário, com a participação da população, dos demais vereadores, tomara que a gente possa arrancar dele já com um texto debatido, um texto com concordâncias, para que a gente tenha uma boa tramitação desse projeto dentro da Câmara de Vereadores. Só para destacar alguns pontos do texto base que será trazido para a gente observar. O artigo 14 é proibido abandonar animais em quaisquer ou em qualquer área pública ou privada. Esse artigo 14, ele reitera, reforça o que já faz parte do artigo 32 da Lei Federal 9605/1998. Essa lei federal já estabelece que é proibido abandonar animais em locais públicos ou privados. E é válido dizer também que essa lei prevê punição de detenção de 3 a 1 ano para quem realiza esse tipo de ação. Colocando também numa legislação municipal, a gente pode ter isso reiterado, isso fortalecido dentro do município de São Bento. O artigo 15, o proprietário terá que permitir, sempre que necessário, o acesso do fiscal da vigilância sanitária, quando no exercício de suas funções, às dependências do alojamento do animal para constatar maus tratos e ou sua manutenção inadequada, suspeita de doenças, bem como acatar as determinações por ele emanadas. O que ocorre? Quando houver a possibilidade de ter animal em situação de maltrato, o animal em situação inadequada, a vigilância sanitária poderá chegar a este local para poder averiguar melhor a situação. O artigo 21 é proibido o acúmulo de lixo, materiais insercíveis ou outros que propiciem a instalação e proliferação de roedores e outros animais sinantrópicos. Cria-se um dispositivo para evitar que se acumule lixo nos terrenos públicos ou nos terrenos privados. Dessa forma, vai se combatendo a proliferação, entre outros, de roedores, e a gente vai tendo uma melhor situação em relação ao controle de animais dentro do município de São Bento. O artigo 24 é proibida a criação e a manutenção de animais da espécie suína e ungulados em zona urbana. Também é outro que deve vir para essa casa no dia 8 de dezembro para todos debaterem. E aproveito para novamente reiterar, não é já uma proposta de lei, vereador Dinho, é um texto base para que seja debatido. Já os vereadores que escutam essa fala podem estar pensando questões para estar acrescentando, modificando, retirando. O artigo 28, não são permitidas em residência particular
a criação ou alojamento de animais que, por seu número ou manutenção, causem risco à saúde e à segurança da comunidade. Às vezes pode vir a existir algum morador que queira criar um animal num número muito grande, isso pode trazer risco à comunidade. Artigo 30. É proibido o uso de animais feridos, enfraquecidos ou doentes em veículos de tração animal. Artigo 31. O município é obrigado a 1. Promover periodicamente campanhas para esclarecimento dos proprietários de animais, dos meios corretos de manutenção e de posse responsável dos mesmos, dos mecanismos para controle de sua reprodução, bem como da divulgação detalhada dos dispositivos desta lei, principalmente durante o período de adaptação da mesma. O inciso 2 traz incluir no currículo das escolas municipais de ensino fundamental noções de amor e respeito aos animais e ao meio ambiente como um todo. E aí o artigo 32, ele traz a possibilidade de punições. Uma primeira penalidade seria advertência, reincidindo multa, reincidindo apreensão do animal, e se mesmo assim houver um quarto momento, a interdição total, parcial ou temporária ou permanente de locais e estabelecimentos. Vereador, dá uma parte do Sem dúvida, vereador. Quem vai vistoriar isso tudo? No caso de apreensão, para onde vai ser levado? Isso é uma questão muito importante. Sim. Aqui, nos dispositivos de penalidade, vereador Zezinho, a gente tem algumas questões antes de ocorrer a apreensão do animal. Primeiro seria a advertência, depois a multa, para depois, então, a apreensão do animal. E tudo isso é uma proposta que nós íamos construindo, vereador. Que a gente tem uma grande participação de vereadores aqui no dia da construção, para que seja pensado nisso. Se há a viabilidade da apreensão de animais e o interesse por parte dos presentes da comunidade, que se mantenha. Se não houver a possibilidade de apreensão dos animais, que a gente veja como pode estar trabalhando essa área. É uma proposta. Volto a lembrar, nesse final de fala, que foi uma proposta, um texto base. Senhor presidente, só um minuto para poder incluir. Sim, mais um minuto. Volto a dizer que foi um texto base, construído pela sociedade civil organizada, pessoas que têm lidado com o tema, pessoas que trabalham com medicina veterinária, engajadas na questão. Mas, sem dúvida, deve ser submetido à população para a gente ver como é que vai poder trabalhar essa questão e tentar transformar um projeto de lei para melhorar essa situação no município. É esse o intuito fundamental. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Agenor Colares Gomes, líder do PMDB. Boa noite a todos. Cumprimentar o nosso presidente, os vereadores, a imprensa presente. Cumprimentar o Delocínio, o sindicato que se faz presente aqui. O Alino, os funcionários da casa. Cumprimentar o Dilino, a Avelina, estou ali como sempre. Jane Marluz, Celcinho. O famoso corpo que chegou por aí, sempre tenta estar presente na casa, e o nosso amigo Roseno, Darcy. Enfim, sei que é uma alegria mais uma vez, na segunda-feira a gente iniciar uma sessão, sempre com gente nessa casa, participando, escutando algumas verdades, algumas palavras que às vezes são ditas aqui, que é bom que esteja aqui para conferir, porque às vezes nem tudo, agradecer a imprensa, mas nem tudo aqui às vezes sai da imprensa. Mas quero aqui iniciar parabenizando, parece que o Ronaldo também é, o Miguel, os corintianos, turma do Corinthians, pela campeão merecido, e dizer que também faz parte do corintiano, pensando no nosso Wendel, né? O Wendel, que é da nossa cidade,
um guri jovem que bastante lutou no esporte, na nossa região, e hoje o Wendel está lá representando a cidade de Sombrio. E hoje os comentários feitos na Band, que bacana, apareceu lá o Wendel dando uma entrevista. Então, nós que somos sombrienses, ficamos felizes. Diz o Miguel que o Wendel faz duas partes, às vezes joga de goleiro, defendendo de mão, e às vezes na linha. Mas parabéns a todos os corintianos. Hoje se iniciou já a pintura, essa tarde, das faixas de pedestre da Nereu Ramos, da Quintino até a Papa. Essa tarde a empresa já está trabalhando e que vai dar continuidade. A Nereu Ramos, se der tudo certo, São Pedro ajudar, até sexta-feira, tanto as pinturas, quanto a ciclovia, quanto a grama, fica com as calçadas, quase tudo pronto. E que também, vereador Zezinho, Lucas, no dia 26 se encerra o prazo da URA, da Getúlio Vargas. E que no dia 27, se eles não tirar pela manhã, quero aqui parabenizar o prefeito Zé, é mais um processo que vai vir, mas pela atitude. Ou eles fazem, foi o que aconteceu na Nereu Ramos. A gente sabe que muitos dos comerciantes, dos moradores, ficaram alguns dias sem o telefone. Mas se não tivesse feito, estaria até hoje ali, vereador Lucas, tanto foi discutido, quanto foi o senhor criticado aqui sobre a situação da Papa na época, porque não tiveram coragem de fazer o que o prefeito Zeno fez. Então é esse tipo de situação que às vezes o prefeito tem que tomar atitude. E também, em seguida, será asfaltado já Getúlio Vargas. Aquela primeira camada é um pedido da CDL, para que passe depois, sim, depois do Natal. Aí começa novamente, toda a Getúlio Vargas retoma o trabalho. Bem, só para lembrar que o ano passado, em outubro, a CDL pediu para que não tocasse a obra. Foi paralisado no mês de novembro, dezembro, janeiro. Se tivesse iniciado a obra naquela época e não tivesse por chuva de quase 60 dias, com certeza a Getúlio Vargas também já estaria. E com isso também na próxima sexta o novo posteamento se inicia já na Getúlio Vargas, que vai ficar bonito demais. A coluna do Rolando Christian Coelho, hoje no jornal Correio do Sul, Sombrio é destaque. Três maiores municípios da região, Sombrio, entre os 5.565 municípios do Brasil, Sombrio, isso feito, levantamento pela revista Isto É, Sombrio ficou entre o número 489, dizendo que aqui é bom de viver e vai melhorar muito mais ainda. Aqui é bom de se morar e vai melhorar muito mais ainda. Com todo esse investimento, o trabalho e a atitude do prefeito Zênio de buscar recursos, de fazer com as coisas melhorando em toda a cidade, em todas as ruas, além de se pensar todas elas, de se fazer a tubulação com boca de lobo, que isso não existia. Isso se iniciou-se já quando iniciou ali, vou falar novamente, o grande prédio da Carlesse em frente ao Correio, que quando iniciaram aquela obra não sabia para onde é que ia a água, porque não tinha uma boca de lobo sequer. E hoje o pensamento é trabalhando a cidade para o futuro. Essa é a colocação. Então, mais que justo, eu observo e tenho certeza que o ano que vem, quando for feito novamente o levantamento da revista, nós vamos ficar ali entre os 150, ou talvez cada vez mais fazendo parte desse grande trabalho, que é um projeto futuro aí da cidade. Então, parabenizar o prefeito Zé, toda a equipe de trabalho, toda a equipe de coligação, todos os vereadores que estão juntos, trabalhando e apostando nessa situação. Era isso.
Vereador João César dos Santos Luquina, líder do governo. Boa noite a todos, cumprimentar o presidente Ademir, os demais vereadores, a imprensa que se faz presente, Dona Avelina, Dona Toli, os donos, todas as senhoras deles, aqui na Câmara. Hoje eu vou tentar, talvez, não sei, acho que não vou conquistar o carinho da imprensa em algumas matérias reveladas, e isso causa um mal-estar para a nossa sociedade, isso alavanca a oportunidade de quem quer ver as coisas um pouquinho melhor e publicar talvez mais um pouco da verdade. Foi publicado umas matérias em relação ao Hospital Dom Joaquim, algumas revistas, e degringue a imagem do Hospital Dom Joaquim, mas eu queria que, antes de publicar essas notícias, tivesse um pouco a humildade de pensar o que pode acontecer comigo amanhã, na hora da publicação da matéria. Digo isso porque a gente fez uma campanha na cidade, todo mundo sabe o esforço que a gente está fazendo, que o Hospital Dom Joaquim siga com as suas funções de atender a nossa população, de oferecer uma saúde melhor, mais digna ao nosso sombriense, no nosso município vizinho, Balneário de Santa Rosa, que a gente luta de um lado e vem sempre desmanchado todo um trabalho, tentando desmanchar um trabalho, tentando desmotivar as empresas que querem colaborar, querem ajudar a nossa sociedade, o nosso Hospital Dom Joaquim, que querem talvez amanhã prestar um socorro para a gente e precisar para o hospital. Mentiras da qual foi publicada no jornal do repasse do município de Balneário Gaivota de 500 e poucos mil ao Hospital Dom Joaquim. Eles estão pegando coisas de outras, de 3, 4 administrações atrás e estão jogando aqui na frente. Mas hoje nós temos outra entidade responsável pelo hospital, que é o ICEV, a qual tem um contrato de 250 mil com o Balneário Gaivota, do mesmo que foi repassado de 125 mil. Mentira, eles publicaram 560 mil. Trouxe uma pergunta àquelas empresas a qual eu visitei, a qual o Nego Gomes visitou, aqueles empresários, e nos ligaram, sério, isso aí estão roubando dinheiro. Mais uma vez, quero dizer aqui que a verdade é que o contrato que o Balneário Gaivota tem com o município, o ICEV, rede hospitalar, é de 250 mil, a qual foi repassado 125. Então, aquela tese que foi repassada 560 mil, ela não é verdadeira. Se nós tivéssemos esse dinheiro hoje no hospital, talvez a gente estaria um pouco melhor. O hospital está pronto, está ali pronto a receber os donativos. Teve uma publicação também que foi por falta de dinheiro, o rompimento do contrato, a qual depois foi o esclarecimento foi prestação de conta. Realmente me preocupou muito quando se fala em prestação de conta. Por quê? Todo município, todo gestor do município, ele sabe que ele tem que ter corretamente as prestações de conta, senão amanhã ou depois ele acaba sendo envolvido, sendo arrolado com improbabilidade, e gente que está passando esse dinheiro irregularmente. Então me preocupa um pouco essas questões. Mas por que não se notificar do erro da prestação de conta? Tudo tem justificativa, tudo tem acerto. Agora a boa vontade de nós fazer as coisas andar um pouquinho nos torna impotente. Um grupo torce que dê certo, outro grupo torce que dê errado. Mas eu quero assim, que esses que torcem que dê errado, o dia que eles precisarem
e se vê no sufoco, eu tenho certeza que eles podem entrar dentro do Hospital Dom Joaquim e vão ser recebidos da mesma maneira do que aqueles que doaram. Onde tivemos também na segunda-feira passada, eu e o Agenor, na Santa Rosa, esclarecendo os fatos em relação ao hospital, por não atendimento dos municípios da Santa Rosa, por falta de convênio. Aonde eu questionei ao município vizinho de quem é a culpa em se vem uma vítima de acidente a obra por não ter as portas do Dom Joaquim abertas, por falta de negligência de convênios. Quem será o culpado? É uma pergunta que eu faço para ver quem responde por isso. Porque uma vítima corre risco. Então, você chega e você não pode ser atendido no Hospital Dom Joaquim, eu tenho resposta de outros municípios, a qual também fiquei sabendo, onde anda se ventilando, o município de Balneário Gaivota vai estar em contato com o Jacinto Machado para mandar os pacientes do município para lá. Eu vou procurar saber se isso é verdade, porque da mesma forma que eles estão mudando o convênio para outro município, é mais 2 armas apontadas até chegar lá e os buracos na estrada. Porque geralmente quem vai com um paciente para um hospital, ele não está vendo se tem buraco na estrada. Isso me preocupa, Zezinho, com as péssimas condições que hoje nós temos essa rodovia que posso dizer que é quase a ser da rodovia da Norte, em relação a quem vai com mais pressa ainda de chegar com um paciente, se deslocando em um município, atravessando dentro do município. Por quê? Prestação de conta, talvez há um fundo de verdade nisso, mas tem como se pedir uma prestação de conta justa e correta. Que eu acredito que não venha ao caso, porque se pode se dar jeito, pode se prestar conta, porque o dinheiro que entra ali não é suficiente para pagar as despesas. Talvez seria difícil prestar conta, quando entra uma exorbitância de dinheiro e não é gastado aquilo. Daí tu tem que maquiar alguma coisa para poder. Mas ali a gente sabe que, como tem muita gente dito que o hospital é um poço sem fundo, e é mesmo. É um poço sem fundo, porque ali ele depende de convênios, depende de plano de saúde, onde o ICL está apresentando um plano de saúde para jogar no município. Talvez isso vai dar sobrevida, mas vai dar sobrevida para quem tem dinheiro para pagar. E para quem não tem, e já é aquela classe baixa que é massacrada, que não tem condições, como nós vamos atender esse pessoal? Isso é uma pergunta que a gente fica pensando: a quanto custa uma vida? Para muitos, da maneira que fazem, da maneira que querem que as coisas aconteçam, não vale nada. A vida da pessoa, do ser humano, não vale nada. Sobre o professor Marcelo, o projeto de animais. Professor Marcelo, eu me preocupo muito, e é uma situação constante, o acúmulo e o crescente número de animais soltos na rua. Nós, para manter um animal com saúde, sanidade, e nós precisamos participar de eventos, a gente gasta em torno de 160 mil a cada 40 dias de exames, e tudo isso é possível. Mas não tem uma lei específica da SIDASC em que faça o exame de todos os animais. Me preocupa, se não tiver um rastreamento das propriedades, porque as nossas propriedades são tudo rastreadas via satélite. Se nós temos um animal de boa qualidade, eles entram no site já e vejam qual é o animal que é da propriedade. É a organização que tem dentro. Mas nós teríamos que adotar esse sistema também para os cães. Porque se morde um cão, uma criança na rua, não se sabe quem é o dono. E o que se fazer com esses animais? É de se pensar.
Não havendo mais vereadores inscritos e não tendo se esgotado o grande expediente, consulto os senhores vereadores que fizeram uso da palavra se quer acrescentar alguma colocação aos seus pronunciamentos pelo tempo de 5 minutos. Professor Marcelo. Primeiro, senhor presidente, eu queria começar fazendo uma retificação. Presidente do sindicato, presidente do Círio, não, Moisés, eu li um, falei outro, perdão. E queria aproveitar a minha segunda fala para novamente reforçar que a população participe desse seminário sobre o projeto da lei de controle e proteção dos animais. Participe. Os outros vereadores também participam. Quando eu digo isso, caros colegas, é no sentido de firmemente realizar o convite. Seria muito interessante que a gente tivesse aqui no dia 8, à noite, uma terça-feira à noite, todos os vereadores presentes, para que a gente possa estar construindo isso de maneira coesa, trazendo cada um a sua experiência. O vereador Zezinho, por exemplo, sei que tem vários animais, trata de cães. O vereador César também tem muitos animais de porte maior. É importante que todos sejam participantes para a gente construir isso junto. Em relação à identificação dos animais, vereador César, eu concordo redundantemente com o senhor. Os animais de porte maior, eles muitas vezes utilizam um sistema com numeração e com uma identificação maior. No momento que foi construído esse texto base para ser debatido no dia 8 de dezembro, os médicos veterinários colocaram que hoje em alguns municípios tem sido usada a chipagem dos cachorros. Como é que funciona essa chipagem? Se pega uma numeração pequena, se coloca isso na gengiva do animal, em alguma parte do animal, e isso acaba sendo a identificação do animal. Por exemplo, se futuramente o cachorro se perder pela rua, ou futuramente o cachorro venha a entrar numa situação ruim, com esse chip vai ser possível identificar o animal. E é algo que a gente tem que debater, a possibilidade de estar viabilizando isso no município, a possibilidade de a gente estar fazendo a organização nesse sentido. Em relação a recursos, a ideia desse debate é estar possibilitando que depois a gente tenha uma caminhada que se origine ou que se dê continuidade pelo Poder Legislativo. Então a gente vem mais na situação de organização de conduta. Essa questão de envolver recursos também é muito importante, mas se a gente for pensar um projeto que envolva recursos, a gente vai ter que ter a continuidade da caminhada junto ao Poder Executivo. Mas se aqui a gente conseguir reunir um grande número de pessoas e a gente conseguir fazer uma comissão para estar levando ao Poder Executivo Municipal, de parte de lá, uma iniciativa, é válido, também contribui com a questão sem dúvida alguma. Obrigado. Vereador Genor Colares. Senhor presidente, vereadores, vereador Marcelo, várias e várias vezes já foi questionada a situação e as conversas sobre, vamos falar na bicharada da cidade, em especial quando se fala dos cachorros. A gente sabe do trabalho das ONG da nossa cidade, e que se hoje perguntar para cada uma delas que foram presidentes, ninguém vai esquecer. Às vezes eu tenho dito aqui, se quando vem, e posso me ideia de trabalhar dessa forma, mas eu já tentei fazer esse pedido para que não venha se fazer diretamente aqui um debate sobre a situação, para que nós, porque essa discussão, há pouco tempo nós estávamos nas comissões, o senhor não mostra esse tipo de trabalho, que seria muito mais importante nós discutir, vereador Lucas, primeiro com os vereadores, mas não, o seu trabalho é tentar trazer e fazer uma audiência para levar o pepino para o executivo, e não é essa a forma de se trabalhar.
O senhor há pouco tempo disse que, pela lei, que a pessoa tem que ver, se tiver mais de um ou dois ou três animais, vamos cortar. O senhor já tem duas broncas nessa questão, que o senhor vai encontrar com a Marivânia, outra com a Jussara, e a Pedra lá da São Pedro, que tem mais de 200 cachorros dentro, e ela defende essa situação. E aí como fica? A situação do porco, do perímetro urbano, a gente sabe que isso já é coisa de bastante tempo atrás, que não pode mais se criar. Mas isso vai acarretar o quê? Se discute aqui, enche a casa, bota 30, 40, 50 pessoas, e a bomba vai dar para o executivo. E aí o executivo hoje, na situação de recursos, não existem recursos, tem que fazer de que forma para se defender isso? Duvido, quero ver aqui primeiro acontecer, tomara que aconteça, mas duvido quem é mais que quer carro. Porque se ali na Marivânia ela tem 8 cachorros, ela tem que tirar 4, onde é que vão botar? Foi a pergunta do vereador Zezinho. Para onde é que nós vamos levar esses bichos? Aí quem é o responsável? É o prefeito? É o executivo? Passa para onde eu duvido que eles querem? É importante, mas eu quero aqui fazer um pedido para o senhor, para que senão caga uma audiência. Primeiro vamos discutir entre nós vereadores, se precisar de até do prefeito, para que depois não vá para lá e seja vetado e retorne, aí o errado é o prefeito. Então vamos discutir primeiro, para o senhor sempre questiona de tentar fazer esse tipo de tumulto, esse tipo de guerra na cidade. Então vamos tentar mudar um pouquinho. Vereador César Luquina, a situação do hospital a gente sabe e continua. Vou dizer aqui de novo, sempre vou falar sobre o Dom Joaquim. Ainda tem gente grande na cidade de Sombrio que ainda está trabalhando contra e louco que o hospital feche. Tá? E dentro de poucos dias, o vereador acendeu o estupim aqui. E dentro de poucos dias nós vamos explodir a bomba aqui dentro. Que ainda tem gente grande tentando levar recursos para outros municípios para tirar de Sombrio e quer que o hospital feche, mas nós não vamos deixar que isso aconteça. A bomba, o estupim acendeu. E nós vamos largar essa bomba dentro de poucos dias e vocês vão saber. Senhor presidente, vereadores, mas quero aqui lamentar aqui que o vereador Marcelo Ariel protocola no Ministério Público uma ação contra o Executivo sobre o saneamento básico do bairro de São José. Há tanto a gente vem brincando, há tanto a gente vem discutindo. Aí eu tenho dó do presidente lá da associação, o Arnaldo, que é meu amigo e que estava lá junto, que está aqui. O Jornal da Praia saiu na sexta-feira. Trabalhando do contrário. Nós estamos lutando para que isso aconteça. Amanhã de manhã o prefeito e todos os nossos... eu participei quarta-feira passada, o vereador Zezinho participou comigo de uma reunião onde veio o pessoal da CETEP. Agora nós vamos ter, não queria, vereador Zezinho, mas nós vamos ter que entrar no Ministério Público do gestor anterior, que o vereador estava no palanque junto com ele, aonde deixou quase R$500 milhões para pagar. Isso tem que ser feito. Isso vai ter que o município arcar com mais essa cota. Aí se fala aqui, na água, no esgoto, o pluvial está ali pronto. Hoje, Zezinho, São José é o bairro mais antigo de Sombrio. E está ali há vários e vários anos que vão fazendo a tubulação e jogando direito do rio. Será que os gestores anteriores estão vindo disso? E agora vai entrar. E outra, dito, mais um minuto para concluir, senhor. Mais um minuto. Dito pelo engenheiro da CETEP que esteve ali, que na época o engenheiro senhor Jonas abriu a gaveta e engavetou. E por isso não foi terminado. Mas nós estamos lá lutando. O recurso é federal. O senhor já esteve lá, o senhor sabe da situação que está. Agora pegar e ir lá fazer uma situação dessa aqui contra o prefeito, contra a cidade, contra o bairro. Ele está jogando contra o bairro de São José. Ele não está sendo a favor do bairro, ele está jogando contra o bairro. Porque agora é o seguinte, foi para a justiça, você sabe o que é a justiça da situação. Nós estamos ali trabalhando para que isso aconteça, para que isso se inicie a obra. Além do 500, falta mais quase R$800 mil para terminar essa obra. Tanto é que na época que fizeram na beira do rio, hoje teve que jogar para outro lugar, porque não pôde ser feito naquele local. Então, meu Deus do céu, é complicado as coisas. Obrigado. João César de Santos, Luquinha. Dando prosseguimento, passaremos à discussão e votação das matérias constantes da pauta dos trabalhos.
Consulta os senhores vereadores sobre a possibilidade de votação em blocos das matérias em pauta. Os que forem contra se manifestem. Senhor presidente, eu queria que fosse votada em separado a moção 041. Em segundo turno, moção 041 de 2015. Determino que o secretário faça a chamada dos vereadores. Agenor Colares Gomes. Sim. Alcione Teixeira Pereira. Sim. Daniel Bittencourt Cardoso. Sim. Edson Martins da Rosa. Isaqueu Borges Mota. Sim. João César dos Santos Lundina. Sim. José Antônio da Silva. Sim. Lucas Tadeu Coelho. Sim. Marcelo Fagundes Ayama. Não. Miguel Gomes Custódio. Sim. Está aprovado. Em segundo turno, moções 038 e 040 de 2015. E projeto de lei 050, 051, 053 e 054, 055 de 2015. Em discussão, em votação. Determino que o primeiro secretário faça a chamada dos vereadores. Agenor Colares Gomes. Sim. Alcione Teixeira Pereira. Sim. Daniel Bittencourt Cardoso. Sim. Edson Martins da Rosa. Sim. Isaqueu Borges Mota. Sim. João César dos Santos Lundina. Sim. José Antônio da Silva. Sim. Lucas Tadeu Coelho. Sim. Marcelo Fagundes Arião. Sim. Miguel Gomes Custódio. Sim. Está aprovado. Quero cumprimentar todos os presentes, os internautas aí que nos assistem. Quero parabenizar, agradecer o secretário regional Ademir da Silva, nosso popular Dema, que esteve aí na semana passada entregando alguns materiais aí aos prefeitos aqui da nossa região, né, contra as drogas, projeto importante aí do governo do estado. Acho que a nossa sociedade está bastante complicada aí por esses dependentes químicos. Então nós temos aí esse projeto do governo estadual, muito importante. Nós vimos aí acontecimentos aí no nosso próprio município, pessoas dependentes dos produtos químicos, né, as coisas más acontecidas aí, roubos, furtos, né, que acontecem no nosso próprio município. E aproveitar a oportunidade de fazer um convite à equipe do projeto Juventude Sem Drogas, por uma sociedade mais justa, sadia, sem drogas e sem violência. Tenho a honra de convidá-lo para participar da primeira caminhada de prevenção ao uso de drogas, no próximo dia 27 de novembro de 2015, na próxima sexta-feira. Todos convidados, horário das 14 horas e 30 minutos, local de saída em frente à Igreja Matriz de Sombrio. Por fim, quero agradecer a participação dos presentes, da imprensa e autoridades que participaram dessa sessão. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 30 de novembro de 2015, às 18h30. Está encerrada a sessão. Obrigado e boa noite a todos.